E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal Level 1. Hoje, preparem seus chapéus de Indiana Jones, porque vamos embarcar numa viagem no tempo sensacional. Destino: os monumentos mais incríveis da antiguidade. Sim, meus amigos, aqueles colossos de pedra, madeira e bronze que resistiram por séculos, impérios e até a força da natureza. E não pensem que é só um monte de pedra empilhada não, viu? Essas estruturas guardam mistérios, tecnologias e histórias tão fantásticas que fariam o Indiana Jones trocar o chicote por um caderno para anotar tudo. E que tal começarmos nossa aventura pelas rainhas do deserto, as pirâmides de Gizé no Egito? Olha só que espetáculo, gente! É muita imponência para um lugar só. Construídas como tumbas dos faraós há mais de 4.000 anos. Isso mesmo, 4.000 anos! As pirâmides são a prova de que os antigos egípcios não estavam para brincadeira. A grande pirâmide de Gizé, a mais famosa das três, foi considerada a estrutura mais alta feita pelo homem por quase 4 milênios. 4 milênios! É tempo para dedéu. E não é só o tamanho, não. A precisão da construção, a matemática envolvida, os segredos que elas guardam, é de pirar a cabeça. Imagina a galera esculpindo esses blocos gigantes de pedra, transportando sabe-se lá como para o meio do deserto e encaixando tudo com perfeição milimétrica. Até hoje, existem debates sobre como eles conseguiram fazer isso. ETs, viagem no tempo, superpoderes? A verdade, meus amigos, é que a resposta provavelmente é muito mais incrível do que qualquer teoria da conspiração. As pirâmides de Gizé são um legado da engenhosidade humana, um cartão postal do passado e um lembrete de que, com trabalho duro e talvez uma pitada de magia egípcia, podemos construir coisas realmente extraordinárias. Saindo das areias escaldantes do Egito, vamos pegar uma carona num navio fenício rumo à Grécia Antiga, mais precisamente para a ilha de Rhodes, lar do nosso próximo monumento, o Colosso de Rhodes. Imaginem só, uma estátua de bronze tão grande, mas tão grande, que ultrapassava a Estátua da Liberdade em altura. Sério, essa belezinha tinha mais de 30 metros de altura, gente. E não era só tamanho, não. O colosso era lindo de morrer. Esculpido com detalhes impecáveis, ele representava o deus grego Hélios, o deus Sol, e segurava uma tocha acesa, servindo como um farol para os navios que se aproximavam da ilha. Sua construção levou 12 anos, e durante séculos, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um símbolo da vitória dos rhodianos sobre seus inimigos e um marco da engenharia e da arte helênica. Infelizmente, o colosso teve uma vida relativamente curta. Um terremoto devastador atingiu Rhodes em 226 a.C., derrubando a estátua, que se partiu nos joelhos. Diz a lenda que o bronze do colosso foi vendido como sucata e que foram necessários 900 camelos para carregar tudo. É camelo para dar e vender. Mesmo em ruínas, o Colosso de Rhodes continuou a fascinar a humanidade. Ele inspirou artistas, escritores e sonhadores por séculos, e sua história nos lembra do poder da arte, da fragilidade da vida e da força implacável da natureza. O farol, luz na escuridão. E já que falamos em faróis, preparem seus sextantes e bússolas, porque nossa próxima parada é no Egito novamente, dessa vez para conhecer o pai de todos os faróis, o Farol de Alexandria. Construído na ilha de Faros, no século III a.C., o Farol de Alexandria era simplesmente colossal. Com mais de 100 metros de altura, ele reinava absoluto sobre o porto de Alexandria, guiando os navios por meio de um espelho gigante que refletia a luz do sol durante o dia e uma fogueira colossal à noite. Gente, imaginem só, uma torre gigantesca no meio do mar, com uma fogueira do tamanho de um prédio. Era tipo um show pirotécnico 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não era só beleza não,
O Farol de Alexandria era uma maravilha tecnológica. Sua construção envolveu cálculos matemáticos complexos, materiais inovadores para a época e um sistema de espelhos e lentes que deixaria qualquer físico moderno de queixo caído. Por quase 1500 anos, o Farol de Alexandria guiou navios e inspirou admiração. Infelizmente, assim como o Colosso, o farol também foi vítima da força da natureza. Uma série de terremotos enfraqueceu sua estrutura até que, em 1303, ele finalmente sucumbiu, desabando no mar. Mesmo em ruínas, o Farol de Alexandria continua sendo um símbolo da engenhosidade humana, um exemplo de como a ciência e a arte podem trabalhar juntas para criar algo verdadeiramente extraordinário. Jardins suspensos, paraíso suspenso. E da magnificência do Farol de Alexandria, viajamos agora para o coração da Mesopotâmia, na Babilônia, em busca de um paraíso perdido. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Gente, se vocês acham que paisagismo é só plantar umas flores e cortar a grama, preparem-se para ter seus conceitos revolucionados. Os Jardins Suspensos da Babilônia eram pura ostentação. Imaginem um palácio colossal, no meio do deserto, com jardins exuberantes suspensos em plataformas sobrepostas, irrigadas por um sistema complexo de canais, bombas d'água e aquedutos. Era como se a natureza desafiasse a lógica, criando um oásis verdejante no meio da aridez. Diz a lenda que o rei Nabucodonosor II mandou construir os jardins para presentear sua esposa, a rainha Amites da Média, que sentia saudades das montanhas e florestas de sua terra natal. Os jardins suspensos eram um feito incrível de engenharia e arquitetura, um símbolo do poderio babilônico e uma prova de que, com dinheiro e criatividade, dá para fazer qualquer coisa, até um paraíso artificial no meio do deserto. Infelizmente, como muitas maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia caíram em ruínas, e sua localização exata ainda é um mistério. Alguns arqueólogos acreditam ter encontrado vestígios dos jardins, mas nada foi confirmado. Será que eles realmente existiram ou são apenas uma lenda? Templo de Ártemis, beleza e devoção. E para finalizar nossa expedição, vamos para a cidade de Éfeso, na Turquia, para visitar um templo dedicado à deusa da caça, da lua e da vida selvagem, o Templo de Ártemis. Construído no século VI a.C., o Templo de Ártemis era simplesmente colossal, com suas 127 colunas de mármore, esculpidas com detalhes impressionantes. O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e atraía peregrinos e visitantes de todos os cantos do mundo. Imaginem a cena: milhares de pessoas, vindas de todas as partes do mundo antigo, convergindo para Éfeso para prestar homenagem à deusa Ártemis. Era um caldeirão cultural, religioso e econômico. O templo não era apenas um local de culto, mas também um centro comercial e cultural. Era lá que artistas, comerciantes e filósofos se reuniam para trocar ideias, fazer negócios e celebrar a vida. Infelizmente, o Templo de Ártemis, assim como muitas outras maravilhas do mundo antigo, foi destruído por um incêndio criminoso. Um cara chamado Herostratus, em busca de fama a qualquer custo, ateou fogo ao templo em 356 a.C. Apesar da tragédia, o Templo de Ártemis nunca foi esquecido. Suas ruínas ainda hoje inspiram admiração e nos lembram da grandiosidade da civilização grega e da efemeridade da vida. E chegamos ao fim. Legado imortal. E assim termina nossa expedição pelos mega monumentos da antiguidade. Ufa! Quanta história, quanta grandiosidade, quanta aventura! Esses monumentos não são apenas maravilhas arquitetônicas, mas também testemunhos da engenhosidade e da criatividade humanas. Eles nos mostram que, mesmo com recursos limitados, nossos ancestrais foram capazes de realizar coisas incríveis, desafiando os limites da física, da engenharia e da arte.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Level 1 para mais viagens incríveis pela história.